Bom dia, meu nome é Leonardo Vitor do Nascimento Féquio, fui orientado pela professora doutora Kátia Borja Barbosa Pagnano e essa é a apresentação do meu projeto para a disciplina MD141, cujo tema é a avaliação da Covid-19 em pacientes com leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, ou LMC, é uma neoplasia mieloproliferativa que acomete as células tronco hematopoéticas da linhagem mieloide da medula óssea. Os principais sintomas são a leucocitose, que é um número de leucócitos no sangue acima do normal, cansaço, a perda de peso e a esplenomegalia, que é um aumento no volume do baço, que pode ser percebida como um inchaço do lado esquerdo do abdômen. A doença é dividida em três fases: a fase crônica, fase acelerada e a fase blástica. E o principal tratamento atualmente consiste no uso de inibidores de tirosina-quinase, sendo que no SUS o inibidor de tirosina-quinase de primeira linha utilizado é o imatinib. Essa doença é causada por uma translocação entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22. E essa translocação vai dar origem ao cromossomo Filadélfia, que vai possuir o gene híbrido BCR-ABL. O gene BCR-ABL vai codificar uma proteína com atividade anormal de tirosina-quinase. E essa proteína, por sua vez, vai induzir vias de sinalização intracelular que vão induzir a proliferação excessiva das células da medula óssea e vão inibir a apoptose, que é a morte celular programada. E isso vai dar origem ao quadro leucêmico que a gente conhece. Já a Covid-19 é uma patologia que acomete o sistema respiratório do paciente e que surgiu na China no final do ano de 2019. Ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é classificado como um beta-coronavírus, e suas principais características são o fato de que seu material genético é armazenado na forma de RNA e também as proteínas spike, que podem ser percebidas no seu envoltório. A função dessas proteínas spike é se ligar ao receptor ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E essa ligação entre a proteína spike e o receptor ECA2 possibilita a fusão da membrana do vírus com a célula humana que será parasitada. E isso possibilita a entrada do vírus na célula. Dessa forma, toda essa sucessão de eventos dá origem à síndrome respiratória clássica da Covid-19. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são tosse, febre e fadiga. Também são frequentes a congestão nasal, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, cansaço e dificuldade de respirar, sendo que se a pessoa apresenta esse último sintoma, ela deve ir imediatamente para um centro de saúde. Vale lembrar que a gravidade desses sintomas varia de pessoa para pessoa, inclusive algumas pessoas que apresentam comorbidades como hipertensão, cardiopatias e diabetes, entre outras, correm o risco de desenvolver esses sintomas de forma grave, e isso configura esses grupos de pessoas como grupos de risco. O que também ocorre é o fato de algumas pessoas que contraem o SARS-CoV-2 não apresentarem nenhum tipo de sintoma, e isso as classifica como assintomáticas. Segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, desde o registro do primeiro infectado pelo SARS-CoV-2 no Brasil, no dia 26 de fevereiro, o número de pessoas que foram acometidas pela Covid-19 no Brasil vem crescendo de maneira exponencial, ultrapassando a marca de 2 milhões de infectados ali por volta do fim do mês de julho. E dá para perceber que o crescimento do número de óbitos pela Covid-19 no Brasil também segue o mesmo padrão de crescimento, esse crescimento exponencial. Infelizmente, nas últimas semanas, o número de óbitos chegou a 100 mil, sendo que nessas últimas semanas vem sendo registrados mais de 1.000 óbitos por dia pela Covid-19. E, enfim, por conta de todo esse contexto pandêmico que a gente está vivendo e pelo fato da Covid-19 ser uma doença relativamente nova, existem poucos artigos e pesquisas que indiquem se o comportamento do SARS-CoV-2 em pacientes portadores da LMC é semelhante ao do resto da população. E, por conta disso, esse projeto tem como justificativa a obtenção de dados sobre a manifestação clínica da Covid-19 em pacientes com LMC, os sintomas sentidos por esses pacientes, o prognóstico desses pacientes que contraíram o SARS-CoV-2
e se existe alguma influência do tratamento da LMC com os inibidores de tirosina quinase na expressão da COVID-19. A nossa hipótese é de que, como pacientes com LMC não apresentam uma imunossupressão que seja clinicamente relevante, exceto nos casos em que há neutropenia, que é um número de neutrófilos abaixo do normal no sangue, a incidência da COVID-19 e a sua gravidade sejam semelhantes às da população normal, salvo os casos em que há neutropenia, que pode ser causada ou pela progressão da doença ou pela mielotoxicidade causada pelo tratamento. O objetivo principal desse projeto é avaliar a incidência e as características clínico-evolutivas, tais como os sintomas e o prognóstico, da COVID-19 em pacientes portadores de leucemia mieloide crônica, que estejam em tratamento no Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp. Também temos alguns objetivos específicos, como o estudo de fatores preditivos de maior gravidade da infecção nesses pacientes, o estudo da influência das características da doença nesses pacientes e em seu tratamento, e também o estudo do impacto do tratamento da LMC utilizando inibidores de tirosina quinase no quadro clínico e no prognóstico da COVID-19. Na metodologia desse projeto, os participantes da pesquisa serão escolhidos dentre os pacientes portadores de leucemia mieloide crônica que estejam em tratamento no Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp. Serão incluídos na pesquisa os pacientes em segmento no Hemocentro da Unicamp, no período de realização da pesquisa, que é entre 2020 e 2022, que apresentem qualquer uma das 3 fases da doença e que forem maiores de 18 anos. Vão ser excluídos da pesquisa os pacientes menores de 18 anos que tenham contraído a COVID-19 fora do período entre 2020 e 2022, que possuam outras leucemias que não sejam a leucemia mieloide crônica ou que sejam pertencentes a grupos vulneráveis. As técnicas desse projeto se baseiam na obtenção de dados desses pacientes. Os dados vão ser obtidos de 2 modos, a partir dos prontuários eletrônicos do Hemocentro e também a partir de um questionário que o participante deverá responder. As questões desse questionário vão servir para identificar possíveis casos confirmados de COVID-19 dentre os participantes no período da pesquisa, coletar informações da progressão da infecção e suas manifestações clínicas nos participantes e avaliar os efeitos da infecção no quadro clínico nesses pacientes. E os questionários serão reaplicados depois de algum tempo. Os questionários devem ser aplicados durante as consultas de rotina desses pacientes, então não haveria nenhum gasto para o participante nem para os pesquisadores em relação à locomoção desses participantes da pesquisa. Entretanto, caso o paciente não consiga comparecer às consultas de rotina, devido à pandemia e às recomendações de isolamento social da OMS, o questionário vai ser realizado por e-mail ou será realizado por telefone. Os dados que forem coletados, tanto dos prontuários como do questionário, serão armazenados no servidor do Hemocentro pelo software REDCap, e somente os pesquisadores terão acesso a essas informações. Para participar da pesquisa, o paciente vai ter que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, que vai explicar todos os aspectos envolvidos na execução da pesquisa de maneira mais didática possível, para que todo mundo consiga entender. No termo de consentimento vão ser explicados todos os riscos e os benefícios envolvidos na execução da pesquisa, e mesmo que o único risco envolvido de sua execução seja o vazamento de dados pessoais dos participantes, esse risco vai ser minimizado, porque os dados vão ficar armazenados no servidor do Hemocentro e somente os pesquisadores vão ter acesso a essas informações, usando uma senha para acessá-las. O paciente também vai ser avisado de que a sua privacidade vai estar garantida e de que ele vai poder deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem ter a sua assistência médica ou seu tratamento prejudicados. A assinatura do termo vai poder acontecer durante as consultas de rotina e se por algum motivo o paciente não puder ir até o Hemocentro para suas consultas, o termo vai poder ser assinado por via eletrônica ou poderá ser aplicado por telefone.
Além disso, nessa pesquisa não está prevista a participação de nenhuma pessoa pertencente a grupos vulneráveis. Aqui estão algumas perguntas que vão constar no questionário que os participantes deverão responder. Essas perguntas têm por objetivo descobrir se o paciente apresentou algum sintoma de Covid-19 nos últimos meses, se o paciente foi hospitalizado há pouco tempo, se ele parou o tratamento para LMC por algum período, se ele foi diagnosticado com Covid-19 por exames laboratoriais, se ele tem alguma comorbidade que o classifique como um grupo de risco. No fim, todas essas perguntas que vão constar no questionário vão poder nos dar informações e traçar um quadro sobre os aspectos patológicos da Covid-19 em pacientes portadores da LMC. Nesse cronograma aqui consta um intervalo de 2 anos, entre 2020 e 2022, que vai ser o período em que a pesquisa vai se suceder. A revisão bibliográfica ela vai acontecer do início até praticamente o fim da pesquisa, porque o número de artigos e informações sobre a Covid-19 tende a aumentar cada vez mais, e é necessário sempre acompanhar todas essas novas descobertas. A elaboração do projeto e a submissão para o Comitê de Ética ocorrem bem aqui, no início do cronograma, enquanto a seleção dos pacientes, a realização dos questionários e a análise documental vai se iniciar e vai praticamente até o fim da pesquisa. Agora, já a sistematização dos dados, a análise de dados e conclusões, a elaboração do trabalho, envio de resumos para congresso, a redação do manuscrito e a revisão final ocorrem todas aqui no fim do período proposto. Por fim, com todas essas etapas, o cronograma de 2 anos será concluído. Mais uma vez, bom dia e muito obrigado pela atenção.